O que é o efeito Doppler? É uma alteração na frequência observada quando existe movimento relativo entre a fonte emissora e o observador. Dá uma olhada nisso. Ó. Eu tenho aqui um observador A, um observador B e uma fonte F. Essa fonte está emitindo uma onda. Olha ela aí. Ó. E vamos imaginar que essas linhas sejam cristas. Crista, 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 crista. Ó, na verdade, eu teria aqui no meio o vale. Crista, vale, crista, vale, crista, vale, assim por diante. Repare você que nesse instante, quando a fonte estava na posição 1, ela emitiu essa onda, essa crista, que chegou tanto no observador A quanto no observador B. Só que a fonte não está parada. Ela se move em relação a A e se move em relação a B. Ela vai se aproximar de B. Agora, eu vou rodar a animação, dá uma olhada, eu vou voltar a animação, tá? Olha o que acontece. Dá uma olhada. Eu não sei se você consegue perceber, quando a fonte estava em 2, ela emitiu esta onda aqui, ó, 2. Ó, esta 2. Quando a fonte estava na posição 3, veja que é o centro da circunferência. Ela emitiu esta onda 3. Na 4, é o centro da circunferência. Ela emitiu esta onda 4. Na 5, é o centro da circunferência. Ela emitiu esta onda 5. Vou voltar à animação. Repare, olha isso aí, ó. Ou, em outras palavras, à medida que ela se move em relação a A ou em relação a B, ocorre uma alteração nas cristas que chegam para A. Portanto, de crista a crista é lambda. Está havendo uma alteração no comprimento de onda. Mas a velocidade da onda não mudou, porque o meio é o mesmo. A velocidade é a mesma. Mas se aumentou o comprimento de onda, reduziu a frequência. Se reduziu a frequência, esse cara vai ouvir um som mais grave, de menor frequência. Já o observador B, o comprimento de onda diminuiu. Olha aí. Se o comprimento de onda diminui, aumenta a frequência, porque a velocidade da onda não mudou. Se aumenta a frequência, então ele vai ouvir um som mais agudo, maior frequência. E neste caso, sempre, para a gente observar o efeito Doppler-Fizeau, importante que a velocidade do som seja maior que a velocidade da fonte. Ou melhor dizendo, que a velocidade da fonte seja menor que a velocidade do som. Né? Não vai quebrar a barreira do som. Entendeu o processo qual é? Então agora eu queria que você prestasse muita atenção na equação. Dá uma olhada nisso. Ó. Vamos analisar o observador da esquerda. Na hora que a fonte estava aí, ela emitiu, e ela está indo para a direita, ela emitiu um som. Está aqui o som. O som se propaga em todas as direções, inclusive o som está vindo na direção do observador A. E ela emitiu o som com uma certa frequência F. Esta frequência é imutável. Não muda mais. Frequência do som emitido. Tá? Só que esse cara vai observar uma frequência FO, frequência observada. E aí que vem o grande drama de vocês. Eu apanho nessa parte, porque aquela equação que eu... Como é que é? Frequência observada sobre frequência emitida é V mais ou menos VO sobre V menos ou mais VF. Eu me atrapalho com aqueles sinais. Nunca mais você vai se atrapalhar. Por quê? Eu só uso esta equação. Como assim? Frequência observada, que é esta, está para a frequência emitida, que é esta, assim como V menos VO está para V menos VF. Só que para eu usar essa equação, só tem que tomar cuidado com uma coisa. Você tem que adotar uma orientação sempre da fonte para o observador. Sempre, sempre. Então, a fonte está aqui. Não importa se ela está indo ou está vindo, não importa. A fonte está aqui, o observador está aqui, oriento da fonte para o observador. Por quê? Se eu orientar da fonte para o observador, como a onda se propaga a partir da fonte e vai para o observador, esta velocidade V da onda sempre vai ter sinal positivo. Pelo fato dela sempre ter sinal positivo, não precisa mais ter mais ou menos ou mais. Acabou. Esta aqui vai ser sempre positiva. E aí?
Aí eu vou fazer V menos VO, V menos VF. Repare você que V menos VO, V menos VF é a velocidade relativa. E vamos entender por quê? Atenção. Olha isso aqui, ó. A velocidade da fonte aqui, ela tem sinal negativo. Vou repetir, ó. Eu orientei da fonte para o observador. A fonte está indo para a direita, eu orientei para a esquerda. Portanto, a velocidade da fonte vai ter sinal negativo. Se vai ter sinal negativo, eu vou jogar o sinal negativo aqui. Então vai ficar assim, ó. FO sobre F é igual a V sobre V menos VF. Só que menos com menos é o quê, pessoal? Mais. De fato, tá lembrado lá na cinemática? Quando os móveis tinham sentidos opostos, a velocidade relativa você somava, você vai acabar somando. Olha aí. Agora, se era V e no de baixo é V mais VF, mais alguma coisa, o denominador é maior que o numerador? Ou o numerador é menor que o denominador? Então, aqui o numerador vai ser menor que o denominador. A frequência observada é menor que a frequência emitida. De fato, ele vai observar uma frequência menor. Eu não alterei a frequência da onda. O que alterou foi a frequência observada. Tudo bem? E, no caso deste observador B, novamente, a velocidade do observador é zero. Aqui a velocidade do observador é zero, que eu esqueci de comentar no outro caso. Tá? A velocidade do observador é zero. Aí, ela emitiu a onda. Olha a velocidade da onda, V. Eu vou orientar da fonte para o observador, da fonte para o observador. Repara que a velocidade da onda sempre vai dar positiva. Sempre é positiva esta. A velocidade do observador é zero. E, neste caso, a velocidade da fonte vai ter sinal o quê? Positivo. Como ela vai ter sinal positivo, a equação fica assim, ó. V menos VO, VO é zero, a velocidade do observador, sobre V menos VF. Ok? Opa, de fato, né? Já que a velocidade relativa entre eles, eu vou fazer a diferença, tá? Dos dois, velocidade da fonte e velocidade da onda. Dá uma olhada agora, ó. Observe. Neste caso especial, se de V eu tirei alguma coisa, o numerador é maior que o denominador. Se o numerador é maior que o denominador, o numerador aqui vai ser maior que o denominador. Portanto, a frequência observada é maior que a frequência emitida. Entendeu isso aqui? Então, para você fixar de vez, nosso último exercício, que é o exercício 3, que fala assim: considere um observador O parado na calçada de uma rua quando uma ambulância passa com a sirene ligada conforme a figura. Essa figurinha que você tem no material que foi enviado. O observador nota que a altura do som da sirene diminui repentinamente depois que a ambulância o ultrapassa. Só um comentário. A altura do som não tem nada a ver com volume. A altura do som quer dizer se o som é mais grave ou mais agudo. E quando ele diz que a altura do som diminui, quer dizer que o som torna-se mais grave. Não é o volume, hein? Bom, uma observação mais detalhada revela que a altura sonora da sirene é maior quando a ambulância se aproxima do observador e menor quando a ambulância se afasta. De fato, se estiver havendo aproximação relativa entre eles, ele percebe um som mais agudo. Se estiver havendo afastamento relativo, um som mais grave. Esse fenômeno, junto com outras situações físicas nas quais ele ocorre, é denominado efeito Doppler. Então está aqui a nossa ambulânciazinha chegando. Olha aí, ó. Então vamos subir o quadro aqui para a gente entender. Considere ainda o observador, conforme a figura, parado na calçada, munido de um detetor sonoro. Quando uma ambulância passa por ele a uma velocidade constante com a sirene ligada, o observador percebe que o som que ele ouvia teve sua frequência diminuída de 1000 Hz, que era o que ele estava ouvindo, para 875 Hz. Sabendo que a velocidade do som no ar é 333 metros por segundo, a velocidade da ambulância que passou pelo observador em metros por segundo é... Bom, primeira coisa importante, o observador está parado. Se ele está parado, a velocidade do observador é zero. Tá? E qual é a frequência que ele percebe? Situação 1. É a primeira frequência.
Então, a frequência observada por ele é 1000 Hz. Ele quer qual é a velocidade da ambulância. Só que ele não deu a frequência emitida também. Conclusão, estou com duas incógnitas aqui, ó. E agora, Hélio, como é que eu resolvo? Claro, ele acabou de falar em efeito Doppler no enunciado aqui mais para cima. Então, vou usar a equação do efeito Doppler. FO sobre F, V menos VO, V menos VF. Vou falar de novo. FO sobre F, V menos VO, V menos VF. Olha aí, ó. Então, vamos fazer o quê? Primeira coisa importante, vamos orientar da fonte para o observador. Sempre. Está aqui a orientação. Tá? Situação 1. Então, na situação 1, eu vou escrever. Frequência observada, está aqui, 1000 Hz. Está para a frequência emitida F, assim como V menos VO. VO é 0. Velocidade do som que ele deu, 333. 333 menos 0. É a velocidade da onda. No caso, é o som. 333 menos 0, a velocidade do observador. Sobre V menos VF. VF vai ter sinal positivo. Está no mesmo sentido da orientação. Então, 333, olha aí, ó, menos VF. 333 menos VF. Aqui está uma equação com as nossas duas incógnitas. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou subir a frequência, vou subir isso aqui, multiplicando 1000, e vou dividir o 333. Então vai ficar assim, ó. Frequência vai ser 333 menos VF vezes 1000, dividido por 333. Aqui está a nossa primeira equação. Onde vai sair a segunda equação? Com a segunda frequência. Agora, só que ele está se afastando. Então acompanha, ó. A ambulância agora está se afastando do observador. Ok, pessoal? Neste caso, o que eu sei? Frequência observada é 875 Hz. E eu vou orientar da fonte para o observador. Olha aí, ó. Da fonte para o observador. Tá? Então, vamos lá. Situação 2. Novamente, frequência observada. Cuidado que agora é 875 aqui, ó. Sobre a frequência emitida, que é F. Agora, velocidade do som. Mesma coisa, 333 menos 0. Só que tome cuidado agora. O VF e a orientação, sentidos opostos. Portanto, eu vou colocar 333 menos VF, porque o VF está com sentido contrário. Eu vou acabar somando isso aqui. Então, soma, multiplica 875, divide por 333, está aqui a segunda equação. Ok? Mas se F é igual a isso e se F é igual a isso, esses dois são iguais. Então, vou igualar. Acompanhe. Ó. Igualei. O que eu posso fazer? Simplificar aqui, ó. Simplifiquei. Dá para simplificar mais ainda, ó. Isso aqui é múltiplo de 125, 1000 é múltiplo de 125. Então, vou dividir ambos por 125. Dividindo por 125 dá 7, por 125 dá 8. Ó, então, isso daqui agora, tá, eu vou resolver da seguinte maneira. O 7 vem para cá multiplicando, distribui para os dois. O 8 vem para cá multiplicando, distribui para os dois. 7 vezes 333 dá 2.331. 8 vezes 333, 2.664. Trazendo esse menos 8VF para cá, somando dá 15, levando 2.331 para lá, menos, vai dar 15VF igual a 333. Divide por 15, fazendo essa conta, isso vai me dar 22,2 metros por segundo, portanto, alternativa A. É isso.